Olá, meus queridos viajantes, tudo bem? Hoje, a viagem que eu vim propor para vocês vai ser para a Holanda durante a Segunda Guerra Mundial, em um período que muitas pessoas tiveram que fazer uma quarentena forçada, não puderam sair de casa simplesmente por serem judeus, porque senão eram mortos. E mostrar para vocês o que uma jovem fez de produtivo, ainda que em quarentena, ainda que presa no anexo com mais 8 pessoas, ela conseguiu produzir um relato histórico que ainda hoje é de grande valor, mostrando que a Segunda Guerra Mundial foi verdadeira sim, que foi um desastre para a humanidade, que é um período escuro e muito doloroso para muitas famílias ainda, que tem essa marca na história, os descendentes da família, de pessoas que passaram pelos horrores da guerra, seja de que lado for, todos têm uma lembrança, mas o que eu quero ressaltar aqui é que ela fez algo produtivo na quarentena dela por 2 anos escrevendo, expondo seus sentimentos, ainda adolescente, desculpe. Começando a vida, ainda conseguiu escrever, começou às 13 e terminou às 15, quando, infelizmente, o último registro do diário é quando, naquele mesmo dia, o anexo é descoberto, que é um esconderijo no escritório do pai dela, onde 8 pessoas se escondiam e viveram por 2 anos. E aqui ela relata suas angústias, suas emoções, seu crescimento emocional, suas esperanças pós-guerra, seus medos, seus anseios, suas paixões de menina, suas esperanças para um futuro sem guerra. Aqui a gente pode ver um amadurecimento da Anne como pessoa também, ao longo da escrita, a esperança de que a guerra terminasse e um diário dela fosse publicado e que um dia ela se tornasse a grande escritora, e graças ao pai dela esse relato não foi perdido, ela acabou se tornando uma grande escritora póstuma, infelizmente, e o relato dela nesse diário é muito importante, tem grande valor histórico, porque mostra realmente que as pessoas viveram escondidas foi verdade sim, que não há como negar. Tem muitas vertentes históricas que dizem que a Segunda Guerra não existiu, assim como tem pessoas que dizem que a viagem à Lua também não existiu, mas tudo aqui com a Anne foi documentado por ela mesma, que a gente pode ver as emoções, o crescimento, a noção de que ela sabia que algo estava acontecendo. Aqui a gente pode ver que também ela tem medo. Ela tinha medo de sair na rua, mesmo aqui, ó, no relato de 11 de julho de 43, só um pedacinho. Eu costumo grifar, enquanto eu leio Anne Frank, os pontos em que ela percebe a guerra acontecendo, os pontos em que deixa de ser um diário de uma adolescente comum para ser um documento histórico. Então aqui, ó, no dia 11 de julho. Porque mamãe sugeriu que fosse ao oftalmologista com o Sr. Clement. Só de ouvir isso eu fiquei com os joelhos moles, porque não é bobagem sair. Pense, só andar pela rua não consigo imaginar. A princípio fiquei petrificada e depois feliz. Então aqui você vê o medo, a insegurança, o relato do que está acontecendo, do que aos poucos ela vai entendendo, a esperança que ela tinha, como eu já disse, que o diário fosse um dia publicado, porque um dia ela ouviu
no rádio, ainda nem existia televisão, não existia internet, só existia rádio como meio de comunicação. Então vocês imaginam o tédio. Se para nós já é difícil, imagina para ela e para as outras pessoas do anexo o que era passar os dias sem, só com o rádio e com as notícias das pessoas que vinham trazer alimentos ou alguma notícia de fora, o tédio que devia ser sem celular, sem internet e ainda com o risco de morrer se fosse lá fora, simplesmente por ser de uma nacionalidade que estava em perseguição. Aqui é o relato de alguém que viveu uma quarentena muito mais extrema que nós, que não era ameaçada por um vírus, mas ameaçada por uma ideologia insana de que uma pessoa tem menos valor que a outra. Isso é inadmissível. E o relato dessa pessoa em quarentena e mais dessas outras pessoas no anexo nos faz refletir que se ela, aos 13 anos, e terminou o último relato que ela conseguiu escrever aos 15, conseguiu deixar de legado algo importante na quarentena dela, quanto mais nós, com todas as informações que temos, de fazer algo útil com o tempo que temos, o que vamos deixar para as pessoas depois que essa quarentena acabar. É para se refletir também de que nós podemos sim fazer algo útil, fazer algo que acrescente, e é essa esperança que eu tenho também com o meu canal aqui, o Eu Leio, Eu Viajo. Mais pra frente eu vou explicar por que desse nome, canal Eu Leio, Eu Viajo. Mas eu espero que vocês estejam aproveitando a quarentena de vocês para ler, para fazer algo útil com as suas vidas, para refletir, para estar com a família, porque é muito importante. Aqueles que podem ficar em casa, fiquem em casa e aproveitem para fazer algo útil, que é ler. Essa edição aqui é da edição Deste Bolso. Ela tem ao todo 373 páginas. Já tem a nova ortografia, né? Foi um dos livros que saiu logo depois pouco depois da reforma ortográfica. É uma edição de 2000 e... vamos ver aqui... de 2013, então já tem um tempinho da nova reforma, que é pra gente se acostumar a escrever do novo jeito. As pessoas que são da década de 90, como eu, e viviam achando estranho o jeito que nossos avós escreviam, os acentos onde não tem mais, as divisões que não tem mais, o jeito de escrever que é diferente. A gente que vivia achando estranho o jeito dos nossos avós, dos nossos tios muitas vezes falarem ou escreverem, hoje a próxima geração vai também achar estranho quando a gente estiver escrevendo e pôr o acento no ideia, ou escrever micro-ondas ainda separado. Mas a mensagem que eu quero deixar, fora todas essas introduções que eu dei, é: façam algo útil na quarentena, leiam, produzam e pensem que depois que isso tudo passar, a sua experiência pode ser um legado para a humanidade. Algo que você às vezes nem pensa que pode ser tão útil, às vezes pode ser sim. Como foi no caso da Anne, que gostaria de se tornar escritora quando tudo isso passasse. E seu pai conseguiu que isso ainda fosse realizado depois de sua morte. Aproveitem essa leitura, reflitam e os que podem, fiquem em casa. Até o próximo vídeo.